Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Laboratório de Gestão, em comemoração ao mês da administração. Hoje a gente está num cenário diferente aqui hoje, com uma convidada muito especial. Só recapitulando, pessoal, essa série de episódios é em comemoração ao mês da administração, comemorado no mês de setembro. Sejam muito bem-vindos novamente. No ano passado a gente já fez 4 episódios, tá? Falando sobre algumas áreas que estão em alta no mercado de administração para pessoas que fazem faculdade de administração ou áreas correlatas, né? Áreas próximas ali, como engenharia de produção, marketing, finanças, entre outras. Então, assistam também os episódios do ano passado, tá bem legal, um conteúdo super bacana para vocês, falando sobre desenvolvimento, oportunidades de mercado de carreira. E aí hoje a gente vai falar sobre o cenário, né, como vocês estão vendo aí no título, o cenário de gestão de dados. A gente vai falar um pouco sobre esse mercado de tecnologia e como que o curso de administração e dessas áreas, né, que são próximas à administração, como que eles se conectam com esse cenário. Hoje a gente está aqui com a Cris. Cris, muito obrigado, viu, pela presença. Queria que você começasse se apresentando para o pessoal, falasse seu nome, falasse aí a sua profissão, o que você faz. E o motivo de você estar aqui com a gente hoje. Não, com certeza. Então, primeiro, né, muito obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. É sempre bom a gente estar falando com um público jovem, com um público ingressante no mercado de trabalho. É realmente uma honra para mim. Então, obrigada pelo convite. Imagina, seja muito bem-vindo. Então, eu sou a Cris, né? Cristina Sim, conforme está na minha carteira de trabalho, na minha carteira de identidade, mas eu gosto de ser chamada sempre de Cris, tá? Eu tenho 35 anos. Eu sou formada em engenharia elétrica e também em engenharia generalista, tá? Então eu tenho 2 diplomas de faculdade e foi aí que eu mais ou menos comecei nessa minha jornada, mas a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho depois, tá? Então hoje eu sou gerente de Data Analytics aqui dentro da BAT, tá? Perfeito, Cris. Acho que assim, seria bem legal a gente começar falando um pouco sobre a sua carreira, falando um pouco sobre essa sua trajetória. E aí eu queria começar perguntando lá atrás, fazendo um recap aí da sua vida profissional, acadêmica, né? As suas experiências também, que você pudesse compartilhar um pouco pra gente. Mas o que te levou a fazer o curso que você fez lá atrás, né, engenharia elétrica, e como que foi esse início da sua carreira, essa transição ali de acadêmica, né, de vida acadêmica para a vida profissional, né, no mercado de trabalho? Não, com certeza, Paulinho. Então, eu, enquanto, né, pré-ingressante da faculdade, eu sempre fui alguém que gostou muito de matemática, né? Então, assim, matemática, física, química eram grandes paixões que eu tinha, né? E sempre eram áreas nas quais eu me dava muito bem. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o que eu vou fazer na faculdade, eu acabei, né, tipo, não, vou fazer alguma coisa de exatas, vou fazer alguma engenharia de repente, né? E pesquisando mais sobre elas, eu acabei optando por engenharia elétrica, né? E também porque naquela época, na verdade, minha primeira opção tinha sido engenharia mecânica. E aí, quando eu fui contar pro meu pai que eu ia fazer engenharia mecânica, ele olhou pra mim e disse: nossa, filha, tipo, filha, engenharia mecânica, não consegue um curso assim, menos de homem? E aí eu, lá no alto dos meus 17 anos, peguei esse negócio pra mim e disse: ai, tá bom, não vou desagradar meu pai, né? Sim. Mas enfim, e aí eu comecei a pesquisar outras coisas e no fim deu muito certo. Porque eu acabei achando uma outra engenharia que eu achei que foi mais a minha cara, inclusive, né? E que, por incrível que pareça, tinha menos mulher ainda do que engenharia elétrica. Olha só. Do que engenharia mecânica. Então, assim, tinha eu e mais uma. Mas, e aí a gente continuou desbravando caminhos, né? E isso nunca foi um problema pro meu pai, né? Que legal. Foi muito... E você chegou a trabalhar com engenharia, né? Ali no final da sua faculdade? Isso, então... E aí eu, né, entrei na faculdade, sempre gostei muito de estudar, sempre tive ótimas notas. E isso também me levou a essa minha segunda faculdade, né? Então, a faculdade onde eu fazia engenharia elétrica, ela tinha um convênio com algumas universidades na França. E alguns alunos passavam por um processo seletivo e podiam ganhar bolsa para estudar lá fora e fazer o que a gente chamava de dupla diplomação, né? Ou graduação sanduíche. E aí eu fui uma dessas alunas, então tranquei metade da faculdade, fui para a França, estudei 2 anos lá, e o curso que eu fiz lá foi o que eles chamam de engenharia generalista,
Então, um curso que tem como função, né, formar engenheiros gestores de equipe. Né? É mais voltado para essa parte de Mais gestão, exato, de equipe, de pessoas. Gestão de pessoas, gestão de Legal. equipe, gestão de projetos, né? Então, uma coisa ali até um pouco próxima também da administração, né? Então, a ideia é formar um engenheiro que conhece o básico do técnico, né? Mas não é aquele engenheiro super especialista que vai realmente fazer os cálculos. Mas é o engenheiro que seria capaz de gerenciar essas equipes Dar o muito mais técnicas. dar as instruções. Exato. E lá foi onde eu, né, saí um pouco da elétrica propriamente dita, né? De desenhar circuitos, de desenhar circuito impresso, de fazer cálculo de potência, de projetar motor, etc. Para um pouco mais do mercado de trabalho, né? E lá, inclusive, foi assim a minha primeira meu primeiro contato, assim, até mesmo com ciência de dados, né? Eu tive algumas cadeiras de programação, algumas cadeiras de base de dados, algumas cadeiras realmente aí de ciência de dados, né? Então, foi a primeira experiência com SQL, etc. Né? Na faculdade no Brasil eu tinha trabalhado só com C++, só dessa época, tá? E aí aquilo, quando eu voltei pro Brasil, né, ainda meio perdida, né, tipo, ai meu Deus do céu, e agora? Pô, eu tinha escolhido um caminho, aí do nada eu agora tenho outros 15. Não faço a menor ideia do que eu quero fazer. Né? Na época eu me senti super perdida, tipo, nossa senhora, será que eu perdi 2 anos da minha vida? Sim. Né? Então, acho que assim, esse é um sentimento super comum quando a gente tá na faculdade, de não saber exatamente qual caminho a gente quer seguir, né? Não entender muito bem também quais são as possibilidades, né? ou até mesmo as consequências, né? Daquilo que a gente escolheu nesse momento, tá? Mas assim, o interessante é que sempre tem um caminho, né? E aí, enfim, voltei pra faculdade, terminei, né? Voltei para as minhas cadeiras super técnicas de elétrica, enfim. Fui fazer estágio, né? Acabei fazendo estágio em engenharia elétrica, mas muito mais dentro da parte comercial da elétrica, né? Eu fui fazer estágio na Siemens, mas dentro do departamento de vendas deles, departamento de vendas técnicas, né? Então também me abriu um outro leque aí. Sim. E desenvolveu novas habilidades. Exato, desenvolvi novas habilidades, né? Desenvolvi principalmente habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, que são coisas que normalmente a gente não vê dentro da engenharia, né? É muito técnico, né? É muito voltado muito para a parte técnica, né? E quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente percebe o quanto essas soft skills, elas são relevantes, né? Elas acabam sendo, olha, 75% do teu dia a dia, né? A maior parte do teu dia a dia dentro do mercado de trabalho, ela não é, na maior parte das funções, obviamente, né? Exceto aí, claro, o engenheiro projetista ou alguém, né? Mas na maior parte dos casos, o que tu tá fazendo é identificar problemas, é falar com pessoas, é garantir que as pessoas entenderam aquilo que está acontecendo, né? É quebrar barreiras. E não tanto efetivamente aquele cálculo, né, propriamente dito. Então, assim, tipo, eu não lembro a última vez que eu fiz uma integral, por exemplo. Olha só. Né? A fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, então, essa aí sei pra que serve mais. Eu acho importante isso que você falou das soft skills. Eu tenho inclusive um professor do nosso curso que ele fala que as suas habilidades técnicas vão conseguir o emprego para você, né? Vão te conseguir o emprego. E as suas soft skills, suas habilidades comportamentais são que vão manter o seu emprego. Exatamente. Eu acho que isso então, assim, resume muito bem o que isso você fala. Isso resume muito bem. Assim, não que as hard skills, né, que as habilidades técnicas, elas não sejam importantes, mas assim, a habilidade técnica, ela é a base, ela é o foundation, né? Assim, digamos assim, é o mínimo que tu tem que ter, é a tua capacidade de entrega. O que realmente te diferencia e que te leva além, né?
acabam sendo as tuas soft skills. As soft skills. Né? A forma como tu comunica, a forma como tu apresenta aquele projeto, a forma como tu te faz ser entendido, né? Sim. A capacidade de engajamento que tu tem em cima daquele projeto que tu tá desenvolvendo. Perfeito. Como vender, né? Como fazer o seu marketing pessoal, né? Que a né? gente chama muito. Às vezes tu tem 2 projetos que são, né, igualmente relevantes, mas aquele que realmente vai mais para frente é aquele que é melhor vendido, aquele que as pessoas têm uma melhor compreensão sobre ele. Sim. Né? Então, acho que assim, a primeira grande dica aí, né, não negligenciem, né, as soft skills. Importantíssimo. Essas habilidades de comunicação, de entendimento, né? E assim, isso olhando para trás, eu vejo que talvez seja um ponto que eu tenha, né, de certa forma, negligenciado um pouco no início da minha carreira, né? Eu gostava tanto de matemática, eu gostava tanto de física, eu gostava tanto daquele livro de cálculo e de resolver todos os exercícios que o professor tinha pedido e mais um pouco, né, que eu achava que aquilo era suficiente, né? E uma coisa que me abriu os olhos foi justamente esse intercâmbio que eu fiz, porque a faculdade lá tinha aula de comunicação. Legal. Né? Então era algo que eu nunca tinha, não passava nem perto da grade curricular aqui no Brasil. Mas lá a gente tinha aula de comunicação, de gestão de pessoas, né? Então, assim, a primeira vez que eu fiz, por exemplo, um teste de personalidade, tirando os da Capricho, Sim. né? Mas assim, aqueles realmente com embasamento, né, técnico, 16 personalities, etc. Foi lá, né? De realmente entender perfis comportamentais, entender como as pessoas são diferentes e como tu tira melhor proveito disso. E na época, aquilo me parecia tão... Nossa, isso é tão zero técnico, né? Isso não tem relevância, né? Até chegar no mercado de trabalho e perceber, nossa, isso é o que mais tem relevância, né? Isso é o que mais me diferencia, né, enquanto profissional. Sim. E aí, logo depois que eu me formei, eu comecei a minha carreira na RBS TV, que é afiliada da Rede Globo lá no Rio Grande do Sul. Eu esqueci de comentar, eu sou gaúcha, né? Gaúcha de Porto Alegre, então nasci e cresci lá. Sim. Até que depois, quando iniciei no mercado de trabalho, eu fui terminar de ganhar o mundo, né? Literalmente. E aí lá eu estava trabalhando num projeto da implementação, no departamento de tecnologia, né? Implementação da TV digital no Brasil. Eu era analista do departamento. E aí também, de novo, a gente começou a fazer muito análise de dados, entender o que era o parque atual instalado, qual que era a melhor estratégia para definir, né, que antenas a gente ia trocar primeiro, enfim. Então, assim, e ali eu botei meu primeiro pezinho em BI, né, Business Intelligence. Então usar dados para tomada de decisão. Naquela época, claro, não tinha esse nome ainda. Perfeito. Né? E aí, logo em seguida, eu recebi também o retorno de um programa de trainee que eu estava participando para a Fiat Chrysler. Então, eu passei, fui aprovada. E aí, eu dei outra guinada na minha vida. E foi aí que eu fui parar dentro do mundo da logística. Sim. Né? E aí, eu, abandonei de vez a minha engenharia elétrica querida do coração. Fiz essa transição de carreira completamente. E fiz essa transição de carreira, exato, né? Então, aí eu saí de Porto Alegre, fui morar em João Pessoa, com 24 anos de idade. Meu Deus. Sozinha, tá? Hoje eu olho pra trás e digo, nossa, eu tinha coragem, menina. Muita coragem. Exatamente. Pra participar do projeto de uma fábrica nova de automóveis no Brasil. Né? Na época, assim, eu me lembro que eu tive um pouco de medo, né? Imagina. Gente, o que eu tô indo fazer? Mas aí eu lembro que eu pensei, assim, conversei com os meus pais, gente, quando na minha vida eu vou ter outra oportunidade de ver uma fábrica de automóveis nascendo do zero? Deste tamanho.
Eu acho que desde então, acho que não teve nenhuma outra grande que foi instalada no Brasil. Algumas fecharam, Sim. né? Então, realmente era uma oportunidade única de ver uma fábrica sendo montada do zero, né? Então, eu cheguei lá, fui assinar meu contrato de trabalho e realmente tinha nada. Tinha metade do terreno ainda era cana-de-açúcar. A outra metade estava, a outra metade, então 25% já estava terraplanada, e o outro, os 25%, tinham começado a cavar as fundações. E aí o nosso escritório se resumia a 2 containers. Nossa. Né? Imagino todas as dificuldades. Todas, tudo que pode imaginar, passei. De atolar o pé no barro, né? De não ter banheiro, de tudo, né? Mas também, obviamente, todas as coisas boas, né? De ver aquilo nascendo, de ver o primeiro carro passando na linha, de saber que eu contribuí para aquele projeto dar certo. Né? Então, também é um grande orgulho que eu tenho. E aí, em 2018, e aí lá eu trabalhava muito dentro da área de logística, eu era responsável porque a gente chamava de engenharia logística, então desenhos e projetos de fluxos internos, né? Projetos de logística, né? E aí em 2018, com a fábrica já super estabelecida, enfim, eu comecei a sentir bastante a distância de casa, né? E a procurar outras oportunidades profissionais. Mais próximas, exato. Conhecer outras empresas também, enfim. E aí acabou surgindo uma vaga dentro da BAT, me inscrevi, passei no processo seletivo e fui chamada para a parte de gestão de projetos. Né? Então eu entrei na BAT como gerente de projetos de novos produtos. Tá? Aí eu passei por algumas funções dentro da área, tive também um outro cargo regional, né? Onde eu era PMO de Américas e África Subsaariana, né? Então, e ano passado, né, 2023, com uma reestruturação que aconteceu dentro da BAT, uma redivisão, né, geográfica, surgiu também uma oportunidade dentro de supply chain novamente. Né? Dentro de logística novamente, nessa área de data analytics. Né? E aí, assim, meus olhos brilharam, né? Eu me vi de novo aquela crise de 19, 20 anos, 21, por aí, novinha. Sim. Apaixonada por números, né? Por programação e essas coisas, e matemática. E digo, nossa senhora, quero muito, né? E aí eu fiz essa transição de carreira interna novamente, né? Para gerenciar o time de data aqui dentro da BAT. Né? E aí nosso objetivo é muito dentro dessa área de Business Intelligence, de prover ferramentas, né? De prover dados para que as áreas de negócio possam tomar melhores decisões. Perfeito. E eu queria entrar, inclusive, agora falando um pouco mais desse cenário, Cris. Eu acho muito importante, né? Todos esses pontos, assim, primeiro te parabenizar por essa carreira super brilhante e acelerada. Acho muito legal também você estar compartilhando com a gente aqui. Muitos desafios, né, pessoal? E muita resiliência, né, na minha visão. E aí, entrando um pouco nesse detalhe agora, falando sobre Data Analytics, né, que é um pouco do nosso objetivo aqui também. O que você enxerga que hoje o mercado está pedindo para Data Analytics? E aí, quando eu falo mercado, eu digo como que as empresas estão olhando toda essa nova cultura, podemos dizer assim, chamar assim, de tomada de decisão quase que 100% baseada em dados. Isso não era uma realidade há muito tempo atrás, não nem tanto tempo atrás assim, mas hoje a gente vê empresas, principalmente no mundo dinâmico hoje, né, que as informações estão na nossa mão a todo momento, temos diversos sistemas que conseguem nos trazer informações muito próximas da realidade, né? Então, como que as empresas hoje elas olham e por que você enxerga que as empresas estão priorizando tomadas de decisão praticamente 100% baseada em dados reais? Não, excelente pergunta. Então, assim, acho que Data Analytics ou Analytics, ou até mesmo, né, inteligência artificial, etc., dados como um todo, é o grande assunto do momento. Né? A gente chegou num ponto no mundo onde
a gente tem uma capacidade técnica de realização, né? A tecnologia existe já há muito tempo, né? Então, a inteligência artificial não é uma coisa que foi inventada, né, 2 anos atrás com o ChatGPT. A tecnologia existe já tem mais de 40 anos. Mas essa tecnologia se tornou acessível a todo mundo, né? Tanto do ponto de vista de facilidade de uso, quanto de capacidade, né, de pulverização recentemente. Tá? Então, acho que esse é um dos grandes motivos que faz com que hoje isso seja, né, o assunto do momento. Uma prioridade. Então, todo mundo quer estar nessa onda. Ninguém quer perder esse bonde, né? Então, e claro, porque também se reconhece o impacto e o poder que isso tem, né? As tuas decisões baseadas em dados, elas são muito mais assertivas. E hoje em dia tu tem condições de rodar uma simulação muito mais rápido, né? Então, tu não tem mais aquela coisa de tipo, se eu tomar a minha decisão baseada no meu feeling, baseada no meu conhecimento histórico, eu consigo ter a decisão muito mais rápido do que se eu for buscar os dados para isso, né? Porque antigamente tu precisava de horas, de dias, de semanas para conseguir chegar no resultado. E ao chegar no resultado, opa, peraí, o resultado já tá velho, né? Eu já não preciso mais dele. Verdade. Então a gente chegou num ponto onde os resultados já saem muito rápido, né? A gente já tem essa informação baseada em dados quase tão rápido quanto uma pessoa decidir se quer, né, A ou B, né? Então ela pode hoje decidir se ela quer ir para o caminho A ou para o caminho B, tomando uma decisão informada, né? Então acho que esse é o grande ponto de por que isso virou tão relevante no mundo, né? Porque, claro, te dá muito mais assertividade e te dá, principalmente, senso de priorização. Tu consegue o que é principal ali, Exato, né? Tu consegue focar o teu esforço naquilo que vai te dar mais resultado. Não necessariamente naquilo que é mais fácil. Tu consegue comparar os cenários, né? Sim. Então, acho que por isso que todas as empresas, elas vêm investindo, né, cada vez mais nisso. E aí, pensando, né, no profissional para atuar nisso, do ponto de vista tecnológico, né, essa tecnologia de business intelligence, ela tá mais acessível, né? Hoje em dia é muito fácil tu aprender uma nova linguagem, é muito fácil tu escrever uma linha de código, é muito mais fácil do que era antigamente, né? Não que seja trivial, tem uma série de complexidades ainda, né? Mas se antes, para aprender uma nova linguagem de programação, tu precisava comprar um livro, tu precisava testar, tu precisava comprar uma licença no software, enfim. Hoje em dia, tu tem uma série de canais no YouTube que te ensinam, que te tiram dúvidas. As licenças de software, na sua grande maioria, tu consegue opções gratuitas, né? Tu pode perguntar pro ChatGPT, né? Como é que eu escrevo isso em tal linguagem, e etc. Então, também se tornou mais acessível do ponto de vista técnico, né? E eu acho que o grande desafio hoje desse profissional, né, além da lacuna técnica, é essa questão de soft skill, de interpretação do negócio, né? É tu conseguir traduzir a demanda do negócio, né, a necessidade do negócio, identificar ali uma oportunidade em como que eu realizo isso tecnicamente. Isso é uma grande dificuldade. Isso é uma grande dificuldade. Essa é a grande ponte que falta, né? É aí que eu vejo a grande lacuna do mercado, né? Alguém que entenda tanto o tecniquez quanto o operacional para conseguir fazer essa ponte e realmente extrair resultados. Porque de nada adianta alguém super técnico, mas que não consegue agregar valor para o negócio, né? Também não adianta um negócio super eficiente que também não consegue enxergar, né? Não consegue trabalhar com os seus dados para ser
para ser melhor, para ser mais assertivo, para trazer mais saving. Então, acho que nesse meio do caminho, né, a gente tem uma grande oportunidade e principalmente quando a gente está falando, né, em empresas grandes, multinacionais, enfim, é o profissional que mais se busca. Porque assim, o profissional técnico, ele é relativamente simples de ser encontrado, né? Tu tem uma série de empresas, inclusive, para as quais tu pode terceirizar essa parte. Eu posso contratar um terceiro, como contratar um desenvolvedor para fazer o projeto. Ele tem todos os skills técnicos, ele sabe, manja super da ferramenta, né? Vai ser super rápido nisso, mas ele não conhece o negócio. E se ninguém traduzir para ele essas informações, aquele conhecimento técnico dele não serve para nada. E um ponto que você comentou, que eu acho muito importante, né, muito interessante a gente reforçar esse comentário, é essa demanda por profissionais no mercado. Trago muito aí o exemplo, inclusive, que a gente vê muito nas nossas aulas aqui de administração. Administração, por exemplo, é o curso que mais tem pessoas formadas hoje no Brasil. Então, a oferta de profissionais ela é muito grande. Então, a demanda por profissionais de administração, ela acompanha a oferta, ela acaba sendo grande. Então, os profissionais de administração, eles conseguem trabalhar em multi-áreas. Uma delas, gestão de dados. E aí, falando um pouco, só para fazer esse comentário antes de a gente seguir para o último tópico, como que você enxerga essa demanda e como que os alunos, os estudantes, podem olhar para ciência de dados, análise de dados, todas essas áreas que envolvem tecnologias, né, análise e gestão de dados, como uma grande oportunidade para se especializar, porque fazendo a contrapartida do que eu falei da administração, você comentou, isso se tornou muito mais acessível recentemente. Então talvez a gente ainda não tenha uma oferta tão explodida no mercado, tão expansiva de profissionais formados com dados, com essas habilidades técnicas e comportamentais que você comentou. Então, só para fazer um comentário, eu queria trazer essa sua visão sobre essa demanda por profissionais e como que esses alunos, né, assim como nós, jovens que estamos estudando ainda na faculdade, podemos olhar para esse cenário como uma grande oportunidade. Não, com certeza. Assim, é uma grande oportunidade, né? O que a gente vê, a maioria das grandes empresas, né, está criando as suas áreas de analytics, e essas áreas estão crescendo, né? Então, cada vez mais se busca por esse profissional que conhece do técnico, né? E que também é capaz de fazer essa ponte, né? Então, eu acho que para os estudantes de administração, isso é uma excelente oportunidade, né? Porque não necessariamente as empresas, as grandes empresas, né, as grandes multinacionais, elas estão buscando aquele desenvolvedor super técnico, né? Porque como eu comentei, às vezes é muito mais fácil tu contratar essa pessoa de fora, e esse é um movimento que a gente fez dentro da BAT, mas sim buscar aquela pessoa que vai ter a capacidade de transicionar entre os dois mundos, né? Então, um profissional que conheça, assim, das ferramentas, né? E aí, às vezes, não necessariamente precisa ser, fiz um MBA em ciência de dados, eu sou um super estatístico, né? Mas alguém que realmente consegue, né, fazer aquelas ferramentas, alguém que fez um curso, né, que tem interesse, que gosta da coisa, que consegue montar um BI, que consegue montar um Power Apps, que conhece um pouco das linguagens de programação, mesmo que tenha que fazer de forma assistida, né, que tenha que buscar um pouco mais de informação no Google, mas que também tenha esse conhecimento e essa capacidade de diálogo, né, com a operação. Que tenha essa visão analítica, essa visão crítica, né, de olhar para o negócio, de olhar para a operação e identificar, opa, aqui eu de repente tenho uma oportunidade. Se eu trabalhar com esses dados, né, eu consigo extrair valor. Né? E aí, o trabalhar com esses dados pode ser feito também via desenvolvedor, né? Via alguém mais técnico. Mas acho que a grande oportunidade está justamente aí nessa ponte, né? Nessa capacidade de diálogo. E um ponto, acho que importante que você falou também é como que a ciência de dados ela conecta com o negócio, né? Não somente ali na parte técnica e operacional, mas com a empresa que você está inserido, né? O mercado que você está inserido, não só a empresa, mas todo o mercado.
como que a análise desses dados, né, a gestão, né, dessas informações, ela se conecta com o direcionamento da empresa, né? E eu acho que isso que é uma grande oportunidade. A gente está indo aqui para o finalzinho aqui do nosso episódio, infelizmente, né? A gente tem aí um episódio um pouco mais curto. Temos aí só mais algumas perguntinhas interessantes aí que eu gostaria de fazer. Mas antes da gente seguir para esse tópico, eu queria aproveitar e deixar aqui meu convite para vocês que estão assistindo a gente, né? Como eu falei lá no início do episódio, esse podcast, ele é um podcast em comemoração ao mês da administração, porém, aqui na Universidade Veiga de Almeida, nós estamos fazendo diversos eventos no mês de setembro, né? Nesse mês de setembro. Nós já tivemos alguns eventos nas últimas semanas, nos últimos dias, tá super bacana, então procurem, provavelmente aqui na descrição tem o link para vocês se inscreverem nos próximos eventos. A Cris falou, né? Como que é importante a gente se desenvolver essas outras habilidades, né, Cris? Né? Não somente a parte técnica, né? Então, é uma ótima oportunidade para a gente desenvolver essas habilidades, né? Ela falou bastante sobre soft skills, né, que são as habilidades comportamentais. Inclusive, fiquem ligados que o próximo episódio será justamente sobre esse tópico. Então, estamos bem em conexão aí com o nosso tema central. Então, fiquem ligados também que o nosso próximo episódio vai ser sobre isso. A gente vai falar bastante sobre soft skills, como desenvolver essas habilidades, como enxergar oportunidades através dessas habilidades. E como eu falei, participem dos eventos do mês da administração. Nós vamos ter workshops de Excel. Você falou muito também de comunicação. A gente vai ter um workshop de comunicação, storytelling, como você transmitir a sua mensagem de forma assertiva, né? Como você aprender a falar em público. Então é um evento assim imperdível, né? Com um desenvolvimento profissional muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão se sentir bem realizados ao final do evento. E essas oportunidades, Paulinho, elas são especialmente importantes para quem está ingressando no mercado de trabalho, né? Então, a gente, quando abre uma vaga júnior, a gente sabe que que aquela provavelmente é a primeira experiência profissional dela, ou uma das primeiras. Uma vaga de estágio, então, né? Ou uma vaga de estágio, ou uma vaga bastante júnior, enfim. Então, mas mesmo assim, a gente busca um certo perfil, a gente busca, né, certas competências. E a forma que a gente tem de avaliar é buscando evidências, né, práticas de que vocês já vivenciaram aquilo. E não necessariamente precisa ser em experiências profissionais prévias, né? Então, a proatividade vocês conseguem demonstrar também em participar de eventos que não são obrigatórios, né? Extracurriculares, né? Tipo, a iniciativa de buscar conhecimento, de participar de um curso, de me especializar, de tentar... eu fiz um trabalho voluntário, onde eu liderava um grupo, onde eu liderava uma equipe, onde eu tinha que falar em público, né? Então, todas essas experiências, elas são importantes e elas são relevantes e são levadas em conta, principalmente quando a gente está contratando aí uma vaga de estágio, uma vaga júnior, né? Pegando alguém realmente ingressante no mercado de trabalho. Não, perfeito. É fundamental, assina embaixo. Eu acho que é muito importante a gente participar também dessas outras oportunidades, né? E aí, querido, eu queria fazer uma última pergunta. Primeiro, de uma forma geral, né? Assim, muito legal essa sua história, né? Essa sua trajetória, né? Dentro do cenário de dados, começando lá atrás, de uma forma ali indireta, ali dentro da engenharia, depois se especializando cada vez mais nisso, né? Hoje no mundo da logística. Mas como que você enxerga, principalmente agora que a gente fala, né? Nos últimos anos tem sido cada vez mais acessível, né? Essa questão toda de tecnologia, inteligência artificial, ciência de dados, né? Power BI, esse tipo de ferramentas, né? E metodologias. Como que você enxerga o futuro dessa área, né? Desse universo, vamos chamar assim, né? De ciência de dados, gestão de dados, e se você enxerga como algo ainda promissor para a galera que ainda está estudando, ou até mesmo para a galera que está começando agora, que de repente vai se formar daqui a 4 anos, 3, 4 anos. Como que você enxerga o futuro dessa área para daqui a uns 5, 10 anos? Hoje em dia é muito difícil a gente pensar em 10 anos para frente, né? As próprias empresas não falam mais em planos de 10 anos, falam em planos de 2, 3. Mas como que você enxerga de uma forma geral o futuro para isso, né? E deixar sua mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Do nosso podcast. Não, com certeza, Paulinho. Então, assim, acho que hoje a gente está vivendo um pico das expectativas, né? Então, assim, sem dúvida. Hoje tudo é novo, hoje esse é o assunto do momento, né? Hoje todo mundo tá usando ChatGPT, todo mundo tá desbravando isso, né?
Mas, ao mesmo tempo, essa é uma tecnologia que já se comprovou, né, extremamente valiosa e que dá muito resultado. Então, a tendência é que a gente realmente entre com essa tecnologia dentro do que a gente chama de platô de produtividade, né? Então, eu não tenho mais essa excitação, esse zoom de todo mundo estar falando disso, mas no futuro todo mundo vai estar usando isso. Era né? muito mais natural, Vai vamos ser dizer muito assim, né? mais natural, né? Então, vamos pegar um exemplo de tecnologias que já são consolidadas, por exemplo, Excel. Todo mundo usa Excel no seu dia a dia, basicamente, principalmente dentro do mundo corporativo, muito mais do que o Word, Uhum. né? Mas ninguém acorda de manhã falando: nossa, que legal, vou testar, saiu uma funcionalidade nova no Excel, né? Até mesmo as vagas de emprego já não são mais assim, diferencial Excel. Não, meio Exato, que mas já se tornou básico. Pressupõe né? que a pessoa precisa saber. Né? Exato, então assim, se tornou básico. E acho que esse é o grande futuro, né, dessa parte de ciência de dados. Vai se tornar básico, né? Vai ser uma forma de comunicação que todo mundo vai ter que dominar. Ter um domínio em grau ou outro, né? Então, assim, já não vai mais poder dizer que, tipo, eu não conheço nada de programação. Ou, eu não conheço nada de ciência de dados. Porque cada vez mais as informações dentro das empresas vão estar interligadas, as decisões cada vez mais vão estar sendo tomadas dessa forma, né? Uhum. Então, assim, como há anos atrás era diferencial tu ter feito um curso de Excel, né? De repente, hoje é um diferencial tu ter um curso de Power BI ou tu saber programar em Python, né? Mas daqui a 5, 10 anos, assim como hoje o Excel já não é mais um diferencial, daqui a 5, 10 anos essa parte de ciência de dados também não vai ser. Sim. Né? Então ela se mantém relevante, né? E inclusive passa a ser ainda mais relevante porque todo mundo precisa conhecer. Uhum, perfeito. E eu acho que a principal mensagem é essa, né? Começar a pesquisar, entrar um pouco nesse mundo, mesmo que ainda não de forma muito especializada, né? Especialista em relação à gestão de dados, mas que minimamente conheça ali as ferramentas, né? Um Power BI que seria um... Você acredita que o Power BI seria talvez o principal começo ou se teria alguma outra ferramenta só pra gente... Sim, eu acho que pensando em mundo corporativo, né? Se essa é a vontade de vocês, eu acho que sim, o BI seria... O Power BI, né? Seria a grande ferramenta, porque ela é bastante amigável, né? Ela te permite comunicar uma história, ela te permite comunicar informações, né? Ela te ajuda nessa ponte, ela é interativa e ela também tem as funcionalidades de banco de dados, de fórmulas, de criação de métricas, etc. Pode não ser nesse sentido, né? Mas a mais eficiente, mas é aquela que é mais completa e mais fácil de dar resultado rápido, né? Então, acho que assim, para quem está começando, é uma ferramenta muito bacana de começar a conhecer e que dá um efeito uau ali, assim, no currículo no também, currículo, na né? E na experiência profissional, assim, de fato, entregar um relatório em BI já é diferente de tu entregar um relatório em Excel. Sim. Né? Até por depois todas as eficiências que vem com isso, né? Demora um pouco mais para fazer de primeira? Demora. Mas se é algo que é recorrente, depois te salva um tempo gigantesco, né? Se tu apertar um botão, atualizar, ele puxa as bases todas e faz os cálculos e mostra para ti. Sim. Então... Cris, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Imagina, foi um prazer, Paulinho. Queria que você deixasse uma última mensagem aí, um minutinho para finalizar o nosso episódio. Convidar também a galera para participar aí do evento, se inscrever também no canal e assistir os próximos vídeos aí. Não, perfeito. Então acho que assim, um grande recado aí para vocês, se eu puder deixar um último conselho é sejam curiosos, né? Sejam curiosos, sejam inquietos, né? Não se contentem com pouco, busquem coisas novas, busquem
conhecer, né, novas ferramentas, novas tecnologias. Pensem no que vocês podem agregar e não tenham vergonha, não tenham medo de falar e de propor coisas novas, né? Então, acho que assim, esse é o grande poder assim, que essa geração nova que está entrando tem, e isso está nas mãos de vocês, tá? Então, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, aproveitem os outros vídeos do podcast, né, e as outras atividades aí da Semana da Administração. Perfeito. É isso, pessoal. Então, como a Cris falou, se inscrevam no canal aí, deixem um like, compartilhem também com os colegas de vocês, colegas da faculdade. E, novamente, estendo aqui o convite para vocês para participarem, né, do nosso evento principal, né, que é o mês da administração. Nós temos workshop, teremos workshop de Excel, a Cris falou, né, muito básico hoje em dia. Então, cara, vamos trazer isso para os alunos que por acaso ainda não conhecem, não têm um domínio. Então, tudo totalmente gratuito, e para quem está estudando ainda, né, tem as famosas horas complementares, que eu acho que é o principal problema aí de muitos alunos na faculdade. Então é isso, estendo meu convite para vocês. Aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês se inscreverem no evento. A Cris também, né, vamos deixar o contato dela para vocês também fazerem contato ali, quem quiser. E é isso, pessoal. Assistam os próximos vídeos, fiquem com a gente, ainda tem mais 2 episódios para fechar essa série desse ano. Vamos falar sobre soft skills, vamos falar sobre o mercado de administração também como um todo. E sejam muito bem-vindos a mais um mês da administração aqui da Universidade Veiga de Almeida. Cris, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.